você começou a virar o artista da dublagem brasileira? Quando é que isso acontece? Quando você começa a ser efetivamente um profissional de dublagem? Então, foi em 78 que isso aconteceu. Porque Na daí teve regulamentação aquela da profissão. greve, a regulamentação, teve toda essa bagunça. Daí, no Rio, eles fizeram a Combate. Daí, aqui tinha com arte. O Osmir, o Chico Zé, o Gastaldi. Fizeram... Aliás, fizemos, porque eu era, Sim, você era... eu era o vice-presidente. Exato. O Osmir era o presidente, eu era o vice-presidente, o Gastaldi era o diretor artístico, o Chico era tesoureiro. Era diretor financeiro, tesoureiro, e tinha o João Ângelo, que era não sei o que. Eu trabalhei na Comarte, eu não sei se você lembra do Edson de Deus. O Edson. Lembra? Sim. Eu trabalhava junto com o Edson, fazia produção. Não era o departamento de produção. De produção, mas era de modelos e não sei o quê. Não, o departamento de modelos e manequins era outro. Não era o Edson que mexia com isso? Não. O Edson cuidava comigo da produção de dublagem, de buscar clientes, esse tipo de coisa. Então, foi aí que eu fiquei então lá você envolvido. começa efetivamente na Comarte. Porque eu estava com o Teatro Popular do SESI, que eu fiquei lá 5 anos, no elenco de viagem, eu me afastei do pessoal de teatro total, né? Porque de quinta a domingo a gente viajava. Então foram, assim, no total 5 anos dessa coisa. Eu encontrava com as pessoas, você não fez mais teatro, desistiu, por quê? Eu falei, não, mas é que Estou fazendo muito teatro. E muito, todo fim de semana, e teatro para público, né? Porque tinha teatros que a gente fazia para 20, 30 pessoas, quando era sucesso, para 3, 4. Ficar na cortina contando. Quantos tem? Aquela, vamos fazer, não vamos fazer, não. Tem mais do que no palco? Se tiver mais do que no palco, tem que fazer. História. E pelo menos lá no SESI a gente era público garantido. Público garantido, claro. Né? Era lotado. Lotava, porque no interior era atividade. Eu fiz o primeiro infantil do SESI. Que legal. E quem me chamou, com Carlos Arena, lembra do Arena? Carlos Arena, nossa. Adilson Vladimir. Poxa, quem me chamou para fazer o teatro do SESI foi o Alessandro Memo, que dirigia infantil no Arena. E daí eu morava ali na Bela Vista e tal, e estava passando no TBC ali, numa tarde, assim. Mesmo, Carlos, vem cá, eu preciso falar com você. O Osmar está procurando elenco. Eu falei de você e ele se interessou, vai lá falar com ele. Aí ficou 5 anos. Fui lá, fiquei 5 anos, fiz uma temporada. Daí teve assim um hiato, acho que 2, 3 meses, né? Daí já começou a ensaiar. Mas vamos voltar para a dublagem, que o pessoal ali está querendo saber da sua história na dublagem. Da dublagem. Né? Agora ficou sério. Agora a coisa ficou séria. Aí você entra na Comarte e a Comarte começa a ter produção própria. E o Silvio falou para o... Me tira uma dúvida, foi a Comarte que começou a pagar por hora a dublagem? Sim, Não foi? Foi. Primeira vez que na dublagem de São Paulo, alguém ganhou por hora, foi quem estava dentro da Comarte. Porque todos os outros estúdios continuaram pagando do jeito que pagavam. Tinha quem produzisse ganhava o que produzia. Que foi aos poucos, né? Um aderiu e outro. Mas a Comarte foi uma briga feia. Foi uma briga feia, porque já era não era lei, era um acordo. Já tinha havido um acordo. Então, eu comecei na Comarte, a gente tinha lá as nossas produções, daí a Comarte terminou e o Marcelo montou a marca. Continuou prestando as dublagens para SBT, com a Maga. A Comarte começa gravando para o SBT, né? Começa gravando para o SBT. Daí, Por isso o SBT continuou pagando por hora.
Porque trouxe a cultura do Gastaldi, do Gastaldi. E, do Osmiro. E foi aí que eu já tinha esse envolvimento com o Marcelo, que a gente já tinha trabalhado junto, além da dublagem, num teatro de bonecos para Tupi. Era A Ilha dos Bonecos. Era uma novelinha semanal que entrava no programa Essa Gente Inocente, que eram uns bonecos que fizeram sucesso na época. Disso. E a gente até viajou, fomos para o sul, e tal, e que era produção de uma religião japonesa, Perfect Liberty. Que eram os mestres lá que inventaram isso aí. Fizeram um filme no Japão. Acho que ainda existe a Perfect Liberty. Existe. Daí o Líbero me chamou para dublar o filme. E do filme ele falou, olha, a gente vai fazer um programa com os bonecos e tal. Me chamou para fazer os bonecos. E eu já era amigo do Marcelo e tal. E daí nesse programa dos bonecos fiquei mais amigo ainda. E na Com Arte fiquei mais amigo ainda. E quando ele foi fazer a gente começou a fazer trabalho para a CBT, ainda pela Com Arte, o Silvio queria dublar os shows dele. Tinha um show de mágica, tinha não sei o que lá que ele queria dublar. E daí ele perguntou para o Marcelo como é que fazia para transformar aquilo em filme para poder dublar. E daí tava aquela coisa, telecine, telecinar os programas e tal. E eu tinha feito uns trabalhos para o Zé Roberto, uns trabalhos de filme institucional, dublado na Umatic. Eu falei, pô, mas vai transformar em filme, se pode dublar direto no Umatic. Marcelo falou, como assim? Você nunca fez nada para o Zé Roberto? Falou, fiz. Então, ele dubla em fita de... Zé Roberto era da... Ele tinha um estúdio, acho que no Jabaquara, uma coisa assim. E ele fazia esses filmes, dublava esses institucionais. E daí, inclusive, a primeira novela que a gente fez pela Com Arte ainda, que acho que As Prisioneiras, era feito no estúdio do Zé Roberto. Que era na Vila Mariana. Era Vila Mariana, então. Ao lado do teatro. Do Teatro Grande, que a gente estava falando dos vários teatros. A Com Arte ficava numa entrada, você me lembra que era o corredor, entrava e lá atrás estava a Com Arte e aqui era o teatro. Só sei que daí, meio como eu dei a deixa, né, a dica, não, ele me passou As Prisioneiras para dirigir. Foi a minha primeira direção, assim, de uma novela e tal. Sim, mas você já tinha dirigido na Udil. Tinha dirigido muito porque quando eu fiz o I Love Lucy foi antes. Mas o I Love Lucy foi feito depois Foi depois? Foi feito na... Então eu comecei com a Com Arte? Acho que você começou com a Com Arte. Olha aí. Estou mentindo a minha carreira faz tempo. Eu acho que sim, porque era desse... Quando a gente começou uma das primeiras produções, já não era nem na Com Arte mais. Era na Mega, na Maga, se não me engano. Não. Era na Com Arte. Eu sei que foi assim a primeira... Mas aí, quando é que... Aí nessa história que entra o Chaves, é isso? E eu não agora estou fazendo uma confusão, porque o show da Lucy, né, I Love Lucy, era ainda em 16 milímetros. Eu sei que eu ia para o Zankovski, que foi a primeira direção assim grande. Eu ia lá de madrugada, porque o Zankovski tinha as coisas dele e alugava para a gente a moviola das 10 em diante. Então eu passava a madrugada inteira lá marcando, cortando e tal, e assistindo. E de dia ia lá e dirigia. Nossa. Era ralação, né? Tem muito diretor que não tem a menor ideia do que seja isso. Não tem. E a gente assistiu o filme, escalava, e foi aí que eu comecei realmente me envolver com a dublagem e o teatro ficou para trás, depois do SESI. E aí você assumiu o seu papel de dublador. De dublador. Daí, a gente nem sabe o que é, mas virou a profissão. Virou a profissão. Né? Daí virei diretor, né? Porque eu fiquei dirigindo lá na Maga por 5 anos.
né? E era direção dupla, né? Porque de 8 às 15 eu dirigia para o Marcelo e de 15 às 22 para o Felipe Dinardo, tinha outra... Que era a elenco. A elenco. Então, ou vice-versa, não lembro qual que era. Só sei que eu parava de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. Né? Muita produção naquela época. Era muita coisa. Era novela, Nossa Senhora. Era desenho. E daí eu dublava. Era uma roda viva. E o Chaves foi nessa bagunça toda. Tem um piloto aí de um programa aí que o Silvio está pensando em lançar. E veio pela mão do Gastaldi. Do Gastaldi, era da Maga. O Chaves era da Maga. Daí o Marcelo vai lá e faz o Dom Ramon. Faz o seu jeitão mesmo e tal. Não fica caricaturando, não. Faz porque o cara é bom ator, muito engraçado, não sei o que lá. Daí eu fui lá, fiz. Daí a gente comentou entre si, nossa, mas que coisa, mas que quer com essa série? Uns marmanjos fazendo papel de criança, um cenário. Isso não vai pegar em lugar nenhum. Ele é louco. E daí quando veio, foi aprovado, veio ter um monte de coisa. Aí se descobre que era... Silvio era mesmo um visionário. Né? Porque pegar um programa desse, que ninguém acreditava, e transformar neste sucesso nacional. Não, e que veio, ele comprou uma novela. Veio de brinco. E ele falou, olha só, a Televisa falou, a gente só vende a novela se for esse programa do Chaves, que faz muito sucesso, não sei o que. Ela falou, inclusive foi oferecido para a Globo, e a Globo não quis. Falou, você não quer esse programa. Daí o Silvio só aceitou por causa da novela. E ficou lá parado um tempo. E daí tinha uma novela lá, sei lá o que não deu certo, que ele tinha que preencher a programação. Então foi às pressas, a gente fez num dia, acho que 2, 3 dias depois já estava aprovado, já tinha um monte de coisa para fazer. E daí a gente começou a se apaixonar, assim, a entender aquela vila, é uma parábola de uma vila de periferia. Aí vocês começaram a brincar com aquilo. Né? Tem o garoto pobre que mora no barril, e tem o riquinho filhinho de mamãe, e tem o outro que vive de expediente, e como que está sempre devendo. O elenco eram amigos, vocês eram todos muito amigos. A gente não saía de lá de noite. Então ficou fácil, né? Ficou era uma família. Vocês criaram uma vila na dublagem. Era tipo isso. Porque a gente estava lá, que eu dirigia o tempo inteiro. Olha, quem que está aí? Deixa aí, pessoa dublando. E tinha isso também, a gente só era só fera, né? Que para dublar novela, a pessoa já sabia como é que era, né? Então, vai lá, que tem mais esse filme aí do Chaves para fazer, vai lá dublar. Aí ela dublava um episódio, outro, voltava, quer dizer, era no meio da... Me diz uma coisa, o Chaves foi, o Seu Madruga, foi o personagem que mais marcou você como profissional de dublagem? Ou você teve alguma coisa que para você foi mais importante? Não, o Chaves foi uma coisa gozada, né? Porque daí a gente dublou, era gostoso, era divertido de fazer. Tinha muitos episódios, então... trabalho contínuo. Foi trabalho contínuo. Mas quando eu fui para o Rio, que nesses 5 anos de dublagem, de 8 às 8, eu fui abandonando o teatro, né? Daí surgiu um convite para fazer uma peça. Eu tive que abrir mão de um tempo. Fui fazer essa peça. E daí pintou aquela vontade de voltar a fazer teatro, fazer outra coisa. O bichinho lá dentro gritou. E o Casarré, que dirigia também lá pro Marcelo, estava indo para o Rio para fazer uma novela, acho que Tititi, uma coisa assim, na Globo. Ele falou, por que você não vai para o Rio? Você é ator, você está aqui dublando, vamos lá, eu te apresento, eu conheço o pessoal da diretoria inteira, te apresento lá na Globo. Daí eu já estava fazendo essa peça de teatro.
já tinha uma namorada no teatro. E a gente já estava querendo alguma coisa. Falei para ela, vamos para o Rio. A gente vai lá, você é atriz, eu sou ator, a gente vai lá fazer. Daí, e ela trabalhava no SBT também. Daí a gente juntou as nossas trouxinhas e foi para o Rio, para aventurar mesmo, para começar tudo de novo. Quando eu falei que ia largar aqui para ir embora para o Rio aventurar, as pessoas, você é louco, você tem uma carreira consolidada aqui, você dirige, você não sei o quê. Daí eu falei, não, mas eu vou. E o Marcelo falou, não, tá certo, você vai. Porque o Marcelo, além de tudo, era meu amigo, assim, de a gente ir junto pro jockey, que ele gostava de... Ele jogava. Tinha uma fezinha no coisa. E eu, a mãe dele e a o Piririco. A mãe dele era uma figura fantástica. Ela era cigana. Ela era cigana e ela punha cartas. Nossa, ela tinha um baralho que era maravilhoso. Nossa, era um tempo assim... muito, coisa as boa, coisas, né? Cara, era muito diversificado. Né? Você foi para o Rio e o Chaves, como ficou em São Paulo? Então, daí eu fui para o Rio, no intuito de fazer. Fiz alguma coisinha na televisão, fiz umas peças de teatro. No comecinho, não, fiz uma peça lá, fiz o pai, né? Que era da Celina Sodré, a direção. Enfim, e daí comecei o Chico José, que já estava lá no Rio, me indicou lá para Delarte, eu comecei a dublar na Delarte, comecei a dublar aqui e ali, até que fui dublar na Herbert. E o que aconteceu com o Chaves? E continuei. E o Chaves tinha parado, porque quando eu fui embora, todo o bloco tinha gravado tinha gravado todo o pacote que estava lá, tinha acabado. Daí, lá no Rio, nem se falava de Chaves. Eu fui lá começar de novo, um dublador que tinha dublado as coisinhas. E o Chaves em São Paulo estourando. No Rio nem se falava. Tanto é que eu fui divulgar uma peça no programa lá da Cultura. Não, nem comentei. E o gancho era que eu fazia a dublagem. Então, o gancho foi o bonequinho dos dinossauros, que nem tinha tanta projeção. Então, e eu perdi de falar do Chaves, porque eu nem sabia desse sucesso que fazia. Olha que divulguei a peça lá e pronto. Com o mote era os dinossauros, a família de dinossauro. E eu fiquei sabendo, viajando com outra peça, muito tempo depois, que aí você descobriu que você era um sucesso. Descobri, porque todo mundo tinha história do elenco, o Casarré tinha as novelas que ele fazia, a atriz, né, fazia o programa do Chico Anísio, lá, a escolinha do professor Raimundo, fazia, chamou, era uma... Todo mundo tinha essa história para contar. E eu não tinha nada. Eu falei, a única coisa que eu fiz, que eu já tinha vindo para São Paulo fazer o Seu Madruga no Chaves, né? Porque veio outro lote e tal. Daí já tinha acabado até a história lá com o SBT, já se dublava na Marshmallow. Daí eu falei, olha, como é que pega o SBT aqui? Falei, não, o SBT aqui é muito ruim, ninguém vê. Falei, a pena, porque eu faço um programa lá, que é o Chaves, não sei o quê, que eu dublo o Seu Madruga e tal. E fomos embora pro hotel. Ali a pouco liga lá, olha, o cara que faz o Seu Madruga precisa vir dar uma entrevista aqui, porque choveu, telefonema, querendo entrevista, querendo saber como é que foi. Olha aí. Aí que acendeu. Olha! Opa, não é que faz sucesso, né? E era uma cidade lá do Nordeste, eu nem lembro. E como foi você se descobrir, você que ator de teatro, fez televisão, de repente descobrir que a tua voz era o seu grande sucesso. Como você viu isso? É estranho, né? Porque a gente que
Quando eu comecei a fazer teatro, comecei com o ideal, né? De fazer coisas. E era aquelas coisas assim tinha que ter mensagem, que tinha que mudar a cabeça das pessoas, aquela coisa. E na dublagem não tem nada disso. Você vai lá e faz o seu trabalhinho, até então anônimo. Anônimo. Então você vai lá e faz. Então eu achava normal ser anônimo. Ser anônimo. Eu tinha já recusado essa coisa da mensagem, do que quer que seja, e estava ali fazendo. Ninguém sabia quem estava por trás, aí não interessava. Até que teve um evento aqui em São Paulo, que foi aqui na Paulista, ali na Vergueiro, ali, num colégio ali, e me trouxeram do Rio para fazer. E que quando eu cheguei lá para assistir, eu até levei a minha mulher na época, o meu filho, era um passeio. E estava aquela loucura que não dava para entrar. Tinha polícia ali parando o trânsito, porque o trânsito não parava. E quando você chegou, as pessoas... Foi um tumulto, um alvoroço. Uma coisa que, sabe, de popstar. De repente, você, na cabeça... Não estou enganado. De onde tiraram isso? O que está acontecendo? Maravilha. E as pessoas queriam saber, e perguntavam para minha mulher na época, e como é que é ser esposa do seu Madruga? E perguntavam para o meu filho, mas e seu pai? Como é que é seu pai em casa? É uma coisa assim tão fora da realidade. Pois é, meu amigo. E vindo do Rio que nem falava, né? Mesmo os foram dubladores, 30 anos desse grande sucesso, né? Foram 30 anos. Que o tempo e todo. E continua, ainda fora o tempo que ainda ficou. Fora o tempo. E eu não vim mais para São Paulo, ia num evento ou outro e acontecia isso, mas no Rio continuava normal. Eu era um dublador e diretor, né? Desconhecido. Com um pouco de tempo lá que eu vi que não tinha futuro em outras coisas, acabei me enfiando na dublagem de novo e acabei dirigindo lá. Fiquei 20 anos na Herbert, graças a Deus, porque graças a isso eu sou aposentado hoje em dia, e não é tão ridículo a aposentadoria por causa da Herbert, que registrava a gente, pagava. É verdade. E sempre pagando o INSS pelo máximo e aquela coisa toda. Então, realmente se tornou uma profissão mesmo. E então foi isso. Até me perdeu. Que fantástico. Mas eu acho que a gente chegou, a gente está quase terminando.